shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Imagina Adão que Deus acabou de criar. Melhor que isso, que Adão foi criado do pó da terra. E nós ficaremos com o pó do céu. Teremos um corpo espiritual. Isso é maravilhoso. Amém? Então, nós estamos na Paraxá. Paraxá é porção. Taldot. Isso, Taldot. Tem que falar o L, né? O português do brasileiro, L virou U. Não é verdade? A gente é só no Brasil. Aí a gente, em vez de falar o L, fala aí, útil. Ó, como nós falamos. Útil. Mas não é útil, é útil. Até é estranho, né, pra gente. Porque a gente está acostumado a botar U. Então, quando você vai falar gerações em hebraico, você tem que falar Toldot. Tem que falar o L. Ou melhor dizendo, o Lamed. Né? Tem que falar. Então, essa porção começa a falar assim lá em Gênesis. Até o irmão leu, 25, de 19 a 20. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac tinha 40 anos. Os meninos querendo casar tudo cedo, não é? Mas Isaac casou com 40 anos de idade. E impressionante a idade que eu casei. Com 40. Quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa mulher Rebeca, ela é igualmente estéril como sua sogra Sara, mulher de Abraão. Interessante, né? Você já prestou atenção nisso? E nem se conheciam. Mas as duas são igualmente estéril. Veja em Gênesis 25, 21. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Tremendo, né? As duas eram estéril e por oração as duas tiveram a madre aberta. Duas coisas podemos entender nesse fato da esterilidade de Sara e Rebeca. Isso não é à toa. Primeiro, por elas serem estéreis, os seus filhos não nascem pela vontade da carne. Porque se fosse pela carne, eles não nasceriam. Primeira coisa. E sim, eles nascem da vontade e do poder de Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus Criador. É uma descendência gerada na terra pela vontade e poder de Deus. Se o Criador não agisse, Abraão não geraria Isaac, Isaac não existiria, logo não geraria Jacó. Logo, Israel não existiria. É verdade ou não? E aí, nem nós estaríamos aqui. Olha aí, que coisa grave. Vamos voltar lá atrás? Ó, Sara não gerou Isaac. Isaac não gerou Jacó. Jacó não gerou Israel. Consequentemente, Yeshua não veio. E a igreja não existiria. Eita, você já parou para pensar nisso? Que nós não estaríamos aqui hoje, reunidos falando de Yeshua, que é filho de Davi, que é filho de
Judá, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Eita! A gente precisa prestar atenção. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus abriu a madre dessas mulheres, Deus estava abrindo a possibilidade da nossa existência. Olha aí, ó, fica ligado. Fica ligado para dar choque. Deus estava abrindo a possibilidade da nossa existência, abrindo a possibilidade da nossa salvação e abrindo a possibilidade de termos vida eterna. Olha que coisa. E você nem ligava para isso. Mas precisa ligar. Tá ligado? Fica ligado. Então, a descendência de Abraão não existe por vontade carnal, pois Sara e Rebeca eram estéreis, e sim pelo poder de Deus. Então, essa geração na terra não existe por causa do desejo carnal. Existe por causa do poder e da vontade de Deus. Segundo, eu falei duas coisas. Segundo, você já sabe que Deus buscou na terra um parceiro, já falamos disso, não já? Para seu projeto de salvação da humanidade. E encontrou o pai Abraão. E, consequentemente, essa parceria passa de Abraão para seus descendentes. Amém, meu irmão? E como se faz essa parceria? Né? Ou melhor, perguntando, e qual é a parte de Abraão e seus descendentes nessa parceria? São três coisas. Primeiro, crer. Segundo, andar em justiça. E terceiro, sabe o quê? Oração. Orações. Olha como é importante. É extremamente importante a oração. Faz parte desse pacto com Deus, faz parte dessa união entre o homem e Deus para a salvação da humanidade, faz parte dessa parceria de Deus com Abraão. Veja que Isaac creu, foi um homem justo e orou para sua esposa Rebeca, que era estéril, e Deus abriu sua madre. Não é assim que aconteceu? Por isso está escrito em Provérbios 10, 24. Fica ligado. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele. Mas aos justos se lhe concederá o seu desejo. Olha aí. Isaac era homem justo? Abraão era homem justo? O que eles queriam? Um filho. Então Deus lhe deu um filho. Olha como Deus é fiel. Repito, para você guardar, a parte dos descendentes de Abraão é crer, andar em justiça e orar. E a parte do Criador é abrir a madre e operar maravilhas. Lembra dos discípulos em Atos? Senhor, enquanto a gente vai falando, tu vai operando maravilhas. É ou não é? Amém, meu irmão? E você pode ver com clareza essa parceria firmada entre o Criador e Abraão, refletindo até dentro de Israel, que são descendentes de Abraão. Quando Ana, estéril, roga a Deus para que tenha um filho. Lembra disso? Vamos lá, 1 Samuel 1, de 10 a 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Você chora diante de Deus? E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão. Ela queria um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias de sua.
e pela sua cabeça não passará navalha. O que significa isso? Ela estava fazendo um pacto com Deus de nazireato sobre o filho dela. Ah, Rafael, mas ela pode fazer? Pode, ela tem autoridade sobre o filho. Então ela disse, e é válida. Ana creu, Ana andou em justiça e Ana orou ao Deus e Deus abriu sua madre. Não é a mesma coisa que Abraão fez, que Isaac fizeram, hein? E dessa parceria do Criador com a Ana, surgiu um dos maiores profetas visto por Israel, Samuel. O homem que andou como profeta diante de Deus até o fim de sua vida. A esterilidade e o subsequente nascimento milagroso dos filhos destacam uma coisa interessante: a continuidade da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e as promessas de Deus dependem totalmente da intervenção divina. Não depende do homem, depende de Deus. O que depende do homem é crer, andar em justiça e orar. Amém? Você nem liga para orar, né? Ah, meu ministério não é orar. Mas quem disse que é ministério? Todo mundo tem que orar. Todo mundo. Você não pode chegar e dizer o que eu tenho ouvido. Ah, não, eu não oro porque meu ministério não é esse. Tem nada a ver. Profeta tem que orar, mestre tem que orar, pastor tem que orar. Todos temos que orar. Ovelha, todo mundo é ovelha, viu, gente? Pastor não é bode, não. Pois é. Tem gente que fica falando assim, não, eu sou ovelha, eu não sou pastor, mas quem disse que pastor é bode? Pastor continua sendo ovelha. Nós somos iguais. Não tem diferença entre nós. O maior é para servir. O que ele está falando de maior aí, não é a maior humanamente falando, é maior no sentido ministerial. Aquele que recebeu um ministério, o recebe para servir, não para ser servido. É uma ovelha mais velha. É a ovelha que já não está dando muita lã mais. É uma ovelha que mancando, mas está lá na frente. Amém, meu irmão? É uma ovelha mais magrinha, que já não consegue comer isso, não consegue comer aquilo. Para comer não tem mais, mas para falar tem, né? É isso aí. Então Ana creu, andou em justiça, orou e Deus abriu sua madre. E dessa parceria de Ana com Deus, surgiu o maior profeta que Israel viu. Então a esterilidade e a subsequente nascimento milagroso dos filhos destacam uma coisa que é muito interessante: a continuidade da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó e as promessas de Deus depende totalmente da intervenção divina e não do homem. Amém? Veja no Brit Hadashah, na Nova Aliança, esse processo continua. Porque as pessoas da Nova Aliança, elas são descendentes de quem? De Abraão. Porque Deus falou para Abraão, eis que a sua descendência será como a areia do mar, descendência física, e como as estrelas do céu, descendência espiritual. Então, essa parceria de Deus com o pai Abraão continua em toda a sua descendência, tanto a descendência como estrela do céu, tanto a descendência como a areia do mar. E nós vamos ver isso. Você quer ver? Você pode ver que essa parceria continua, refletindo até no Berit Hadashah, não é? Vamos ver, lá em Lucas 1, de 5 a 7. Houve, nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, que é a 8ª turma, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos
diante de Deus. Olha aí, ó. Eles cumpriam o quê? A parte que cabe a Abraão. O quê? Andar em... Opa, está dentro do esquema, então. Está vendo aí, ó? Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E a igreja está dizendo que não precisa. Mas não tinham filhos, porque Isabel era, e ambos avançados em idade. Parece com quem? Abraão e Sara. Parece que é um início, não é? Igual foi Abraão. Mas é a mudança da aliança. E é muito parecido com a primeira aliança. Percebeu? Zacarias e Isabel criam, andavam em justiça e oravam para que Deus desse um filho a eles, igualzinho a Abraão. Inclusive como Abraão e Sara. Eles também eram avançados em idade. Todo mundo fica espantado com Sara, mas ninguém se espanta com Isabel, que era velha também e gerou um filho na sua velhice para a glória de Deus. As velhinhas aí ficam pensando, como é que eu vou gerar um filho? É pelo poder de Deus. Não é pela força da carne. Porque a carne já não tem força. Acabou a força até de Abraão. Não sei como é que estava Zacarias, mas eu acho que também já estava mais para lá do que para cá. Já tinha, como é que fala? Já tinha passado o cabo da boa esperança há muito tempo. Já estava no arrasto, né? Vou que vou. Já estava lá em Minas que fala que estava na bengala. Já estava descendo a ladeira. Não dava nem para segurar mais, já ia embora. Isabel, como Sara, também gerou um filho em sua velhice. O anjo Gabriel fala desta concepção na velhice de Isabel. Engraçado que ninguém liga, todo mundo fica impressionado com Sara, mas não fica com Isabel, que é a mesma coisa. Lucas 1,36. Eis que também Isabel, sua parenta, concebeu um filho em sua velhice. O anjo sabia, a igreja não sabe mais. E é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Ela era estéril e velha. Tinha como gerar filho? Então, João veio na vontade de Deus ou na vontade da carne? Característica de filho de Deus. Ou seja, nascimento miraculoso também. Veja a resposta de Deus que o anjo trouxe em resposta às orações de Zacarias e Isabel em Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse, não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Então ele orava. Ele cumpria a função do homem na parceria com Deus. Ele era justo, a sua mulher era justa, não é? Ele cria, sua mulher era justa, ele era justo, andava em justiça. E o que mais? Ele orava. As 3 coisas que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez. A mesma coisa. Está vendo aí? Que coisa linda. Eu acho bonito. Calma, nós vamos chegar lá. Então, mas o anjo lhe disse, não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe porás o nome de Johanã. Isso é interessante, que Deus manda colocar o nome nele. Não é verdade? Isaac também. Por quê? Quem escolhe o nome é quem tem autoridade sobre a pessoa. Por isso que eu digo para os pais novos aí, não dê a sua autoridade para outros. Vovô, para vovó, não. A autoridade é sua, quem dá nome é você. O dar nome significa espiritualmente que você assumiu a autoridade daquela vida. E às vezes você fala, não, mamãe, dá o nome para o seu netinho.
Está significando que quem tem autoridade é sua mãe, seu pai, o seu sogro, a sua sogra, não é você. Ah, Rafael, mas eu posso fazer? Poder você pode, mas não convém. Não, não é. Amém, meu irmão? Porque quem tem autoridade sobre filho é pai e mãe. E Deus vai cobrar de pai e mãe autoridade sobre esses filhos. Não vai cobrar do avô e da avó. Amém? No Brasil, a gente nota que algumas regiões aqui têm muito esse hábito, né, de conceder essa autoridade na mão dos avós, né? Isso não é muito bom não, tá? Amém? Então vou repetir uma coisa. Mas aos justos se lhe concederá o seu desejo. Guarde sempre isso no seu coração. Tenho que repetir sempre isso, para você não esquecer, tá bom? Mas aos justos se lhe concederá o seu desejo. E dessa parceria surgiu a voz do que clama no deserto, que foi anunciado pelos profetas. Aquele que preparou o caminho para o Filho de Deus na terra. Já nasceu cheio do Espírito Santo, inclusive com a mesma porção do Espírito que recebeu o profeta Elias. É a mesma porção. Veja em Lucas 1, 15 a 17. Porque ele será grande diante do Senhor. Ele não será grande diante dos homens. Ele será grande diante do Senhor. E a palavra de Deus diz uma coisa interessante assim, olha, presta atenção. Aquilo que é elevado para o homem não é para Deus. E vice-versa. Porque todo mundo acha que João Batista é um louco. Até a igreja. É ou não é? Pois é. Mas ele é grande diante de Deus. Ele tem fama nos céus. Os anjos o conhecem. Deus o conhece desde o ventre de sua mãe, porque ainda no ventre ele era cheio do Espírito de Deus, ou seja, ele era famoso no céu, antes de existir. Já tinha fama lá no céu, os anjos já ficavam, e aí ele vai nascer, ele vai nascer. Não beberá vinho, nem bebida forte. O que é isso? A mesma coisa que Ana fez. Ele parece um pouco com Samuel, né? Não parece? Hein? E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu. Eita. É por isso que ele fazia mikva, ele batizava, né? Tem gente que pensa que dentro da igreja que o batismo surgiu com João. Não é? Não é verdade. Batismo já existia em Israel, só que chama mikvah, em hebraico. Quem chamou de batismo foi o grego. E como as pessoas pensam que a Bíblia, os evangelhos foram escritos em grego, eles assumiram esse nome batismo. Mas, na verdade, é mikvah. E Deus é que mandou fazer mikvah, não é? O sacerdote fazia mikvah. E quando Yohanan, João Batista, foi fazer mikvah no Rio, é porque ele estava dizendo que viria um novo sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Por isso que todos que estão na igreja têm que passar pelas águas, porque é a justiça de Deus. Amém? Ó, irá diante dele no espírito e poder de Elias, ó, na mesma porção do espírito que Elias recebeu, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Olha que coisa linda. A fim de preparar para o Senhor um povo apercebido, porque o povo estava desapercebido, não iam perceber, como muitos não perceberam o Mashiach. E como não dizer do nascimento do rei de Israel? Mashiach, o anjo do pacto, o filho do Deus da terra e dos céus. Sua mãe não era Maria, o nome dela, Miriam. Não existe Maria em hebraico. Ela não era estéril. Olha que coisa. Ela não era estéril. Porém, tem sempre porém, né?
Porém, ela era jovem e virgem. Ao contrário, as outras eram velhas e estéreis. Ela é nova, não é estéril, mas é virgem. E não tinha ainda tido relação sexual, pois o Filho de Deus não vem na terra também pela vontade da carne, e sim pela exclusiva vontade de Deus, através da descendência de Abraão. Tem muita gente que fala, e tinha um livro que falava assim, e se Jesus fosse negro, ou se Jesus fosse japonês, ou se Jesus fosse... Jesus nunca seria negro, nem japonês, nem alemão, nada disso. Porque Deus tinha prometido que ele viria da descendência de Abraão. E depois ainda acrescentou, na descendência do rei Davi. Por isso que ele é chamado leão da tribo de... Amém? Então ele não veria de outro povo. Ele veria exatamente como veio. Senão, não seria o Machia. Veja o nascimento de Yeshua pela intervenção divina em Lucas 1, de 30 a 35. Disse-lhe então o anjo, Gabriel, não temas, Miriam, pois achaste graça diante de Deus. Como é que se acha graça diante de Deus, gente? Como? Contando piada? Andando em justiça, obedecendo os mandamentos e estatutos de Deus. Tem mais uma coisa. Crendo, e o anjo vai provar ela. E o que mais? Orando. Então ela era uma menina, ela não era uma mulher, ela era uma menina que cria, andava nos mandamentos do Senhor, por isso Deus achou graça nela. Amém? E era uma mulher não, uma menina de oração. Segundo alguns dizem, ela tinha coisa de 15 anos, 16. Você acredita nisso? E ela andava em justiça. Ela era adolescente. Por que ela não estava querendo ir para as boates? Hein? Eu não aguento, eu tenho que ir para a boate, eu tenho que beber. Por que ela não estava fazendo isso? Porque ela, uma menina temente a Deus, andava nos seus mandamentos, andava em justiça, em santidade. É isso mesmo. Amém, gente? É coisa de adolescente. Não é. Não é. Se quiser andar em justiça, tem possibilidade de andar. Amém? Ela andou. Qual a diferença dela para nós? Nenhuma. Talvez na época dela devia ser até um pouco pior do que hoje. Porque hoje tem lei de não sei o quê, tem lei naquela época, nem tudo era assim. Então ele fala, eis que conceberá e dará à luz um filho, ao qual porás o nome, Deus deu o nome também. Yeshua. Este será grande, agora não fala só diante de Deus. De João só diante de Deus. Mas esse fala, será grande. Quando fala assim é porque vai ser grande diante de Deus e diante dos homens. Até hoje, Yeshua é grande diante dos homens. Uns discordam, outros concordam. Mas que o nome dele é falado em toda a terra. Gente, até índio. Já vi índio com o nome Jesus. Com índio com o nome de Abraão. Qualquer lugar, na África, na Ásia, na Europa. Falem bem ou falem mal, falam de Yeshua. Fica assim. Pois é, até a era é dividida. Então ele é grande diante de Deus e diante dos homens. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Gente, quantas vezes nós falamos isso? Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de quem? Davi, seu pai, Miriam. Miriam é filha de quem? Davi. Aí, ela é descendente de Davi. Deus mente? Então ela é descendente de Davi. E reinará eternamente sobre a casa de... Quem é Jacó? Israel. Minha irmã perguntou hoje, está vendo? Jacó é quem gerou a nação de Israel. Então Yeshua vai sentar no trono de Davi. Ele ainda não sentou, mas ele vai sentar.
no trono de Davi. E reinará sobre a casa de Jacó. A casa de Jacó é toda Israel. E o seu reino não terá mais. Então ainda ele não sentou. Então Miriam perguntou ao anjo, ela não é boba. Como se fará isso uma vez que eu não conheço o varão? Vou traduzir para você, filho. Como farei isso se eu não tenho relação sexual ainda? Como é que eu vou gerar? Ela está pensando na carne, naturalmente. O anjo falou, ela falou, ué, eu nunca fui para boate. Eu nunca deitei com homem nenhum. É isso que ela está perguntando. Eu nunca tive relação sexual. Como que eu vou ter filho? Eu não sei se ela pensou assim, será que o José vai chegar hoje aqui? Não sei se ela pensou isso, né? Porque ela era noiva. Ela pode até ter pensado isso. Mas ela pensou na carne. Aí um anjo respondeu, virá sobre ti o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que virá sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Gente, isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Como é que uma mulher engravida? Com a semente, vamos falar dentro da justiça, com a semente do seu marido. Precisa de semente. Miriam sabe disso. Ela pergunta para o anjo, porque ela não tinha tido contato sexual com ninguém. Aí o anjo fala, isso não é problema. O Espírito de Deus te envolverá. Te envolverá. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Deus vai te visitar, vai fazer sombra sobre você, e na hora que ele sair, o justo estará no teu ventre. Olha que coisa tremenda. Deus botou uma semente dentro dela. Que coisa tremenda. Aí ele ainda completa, porque é o Espírito de Deus que te envolverá, é a sombra do Todo-Poderoso que te cobrirá. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, o Filho do Deus Altíssimo. Porque quando o Espírito de Deus a envolveu, quando o poder do Altíssimo a cobriu com sombra, ele semeou seu filho no ventre daquela menina. Tremendo, né, meu irmão? Que coisa bonita. 15, 16 anos. E prova na fé, né? Porque ela perguntou se esse negócio, o anjo deu a solução. Ela falou, então faça a sua vontade. Ela creu. Olha aí, a parceria na descendência de Abraão. Crê, anda em justiça e ora. Gente, isso dá resultado. Pode crer. E dessa parceria, o Criador gerou o Mashiach, o Salvador, o gerador de descendentes espirituais de Abraão e, consequentemente, o gerador de filhos para Deus. Que parceria foi essa? Tremenda. Vem desde o pai Abraão até os seus descendentes. E como filho de Abraão, a parceria com Yud Revav se estende também sobre esses filhos gerados por meio de Yeshua HaMashiach, ou seja, você, a igreja de Mashiach. Então você é um parceiro de Yud Revav, o Criador. Como foi o pai Abraão na salvação da humanidade, como foi Isaac, como foi Zacarias, como foi Miriam e outros, Ana e outros. E nossa parte nessa parceria continua sendo a mesma feita pelo pai Abraão: crer, andar em justiça e orar.
É isso que você tem que fazer. Você quer ser igual a essas pessoas? Você tem que fazer isso. Veja em Hebreus 11:6. Ora, crê, sem fé, sem emuná, eu gosto mais da palavra emuná, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é que dá presente. Deus dá presente para aqueles que creem que Ele existe. Que coisa. Quer ganhar presente? Não, não é meu, não. O meu vai envelhecer, você vai jogar fora. O de Deus que é eterno. Amém? Então, nós continuamos na parceria com a função de crer. E temos que andar em justiça. Romanos 3:31. Aí, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Olha o que Paulo fala. Antes estabelecemos a lei. De modo nenhum a fé e a lei, elas andam juntos, e Yeshua falou, eu não vim abrogar nem a lei, nem os profetas, mas eu vim cumprir, e aquele que não cumprir o menor dos mandamentos será chamado pequeno no reino dos céus, e aquele que cumprir o menor desses mandamentos será chamado grande no reino dos céus, e é aquele que a sua justiça não for maior, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aí, temos que crer, temos que andar em justiça. E temos que orar, quer ver? Em Lucas 18:1, contou-lhes também Yeshua uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pastor, eu orei ontem, mas não aconteceu nada não. Mas ontem só, filho. Você não pode esmorecer. Você tem que permanecer. Não funcionou não. Mas isso não é uma máquina que funciona ou não funciona. Eu já ouvi isso, eu estou falando para vocês. Você jejuou? Jejuei. Quando? Eu jejuei o café da manhã. Não aconteceu nada. Tá. Café da manhã só? Jejuar e orar e sem? Você quer as coisas diante de Deus e não ora? Essa é a nossa função. Crer, andar em justiça e orar. Esse é o nosso papel na parceria com Deus. É o mesmo de Abraão. Nós podemos dizer que nós somos pequenos Abraãozinhos. Cada um de nós. Então nós temos que orar, andar em justiça e crer. Você foi feito por meio de Yeshua, um parceiro do Criador. E nossa parte nessa parceria é a mesma de Abraão, a mesma de Israel. Crer, andar em justiça e orar. E orar sem cessar. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:16-18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Yeshua HaMashiach para convosco. Orai sem cessar. Rafael, orei hoje. Tem que orar amanhã também. Tem que orar depois da manhã também. Mas, Rafael, tem que orar? Tem que orar. Tem que orar. Orar e conversar com Deus. Tem até, Yeshua ensinou, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E o Pai que te vê, não é que te ouve, é que te vê. Já percebeu isso? Você imaginaria o que houve. Mas às vezes, a boca fala, não está casado com o coração. Não tem essas vezes? Você fala uma coisa, mas está sentindo outra. Às vezes o cara está rindo para você, mas dentro do coração é uma tristeza tremenda. É por isso que Deus vê, falou lá com Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Por isso, quando você entra no teu quarto, fecha a porta, ele vê o que tem dentro do teu coração. Aí você está falando que as palavras bonitonas, eterno e sábio e magnífico Deus, e aqui dentro do coração, angústia total. Ele está vendo. Ele deve estar pensando assim, coitado,
cascateiro, mentiroso. Ué, é ou não é? Ele vai olhar, tá vendo que você não está falando a verdade. Você está externando uma coisa que não tem dentro do teu coração. E Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que a boca tem que falar o que o coração tem que casar. Se não casar, meu irmão, Deus olha para você e fala, eita, que mentiroso, não é nada disso, olha lá o coração dele. Eu vejo. Abrir, é isso aí, Senhor, eu estou com dúvida. Senhor, tu existe mesmo? Fala a verdade, ué. Prova aí então, Senhor. Deus não fala assim, fazei prova de mim? Aí você fica lá no teu canto, lá, Deus, o Senhor é maravilhoso, mas no coração cheio de dúvida. Você acha que Deus não está vendo? Deus guarda o Rafael, cheio de raiva dele. Aí Deus olha, você está com raiva do garoto? E garoto foi ótimo. Você está com raiva. Você está com raiva. Você está com raiva do rapaz, do. É verdade. Do ancião. Você está com raiva do ancião e está pedindo para eu guardar ele? Que história é essa? Amém, meu irmão? Deus olha, Deus vê o coração da gente. Tá bom? Então, o interessante é que quando o Senhor abriu a madre de Rebeca, tem outra coisa também. Ela percebeu que eram gêmeos. E eles já brigavam em seu ventre. Meu Deus. Desde o ventre. Eita. A barriga dela ficava assim. Para baixo, para cima. Devia ser, né? Porque aquilo incomodou ela, cara. E ela vai a quem? Ao Senhor, Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? Olha, gente, aquilo incomodou ela. A pancadaria estava comendo lá. É, gente. Um enfiava o dedo no olho do outro. Pois é, puxar. Vou arrebentar. Ó, não faz isso não, hein? Ah, ué, ela estava sentindo, gente. Aquilo chamou a atenção dela. Então devia ter a barriga. O marido perguntava, por que você está dançando? Eu não estou dançando, eles estão brigando aqui dentro. Que coisa louca, hein, gente? Você nunca pensou nisso, não? Eu fico lendo essas coisas, fico imaginando as coisas. Aí, e foi consultar a quem? O Senhor. Ela só podia consultar o Senhor. Ia consultar médico? Ia adiantar? Não, porque quem sabe o que está acontecendo verdadeiramente é Deus, meu irmão. Pois é. Aí ela foi lá e perguntou, olha a resposta que Deus dá a Rebeca, em Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe, Senhor, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Em vez de Deus minimizar o negócio, toma um remédio aí para essas crianças dormir, sei lá, ele vai e fala que é isso aí mesmo, que tem... Eu não sei se ela ficou muito satisfeita, né? Mas ela voltou para casa com aquele negócio. Não aliviou nada. Ela falou, pô, Senhor, piorou a situação. Que história é essa? Pois é. Pois é, e nem fez exame, né, para ver se era gêmeo ou não, mas ela já sabia. Não fez ultra, não fez nada. Agora, eu creio que nós aqui já sabemos que o Senhor está falando de Jacó e de Esaú, né? Eu não preciso ler tudo, todo mundo já sabe. Aqui já podemos ver uma coisa, gente, muito importante. O princípio da divisão da humanidade em 2 grupos. Cara, tudo que Deus faz, Ele está ensinando coisa para nós. Deus não faz nada à toa, não. Viu, meu irmão? Os que creem e os que não creem. Os espirituais separados dos carnais. Os vasos de honra separados dos vasos de desonra. O Evangelho fala muito sobre isso. O joio do trigo. Amém? Podemos destacar as diferenças de caráter entre
Jacó e Esaú. Eu não botei o texto bíblico porque eu acho que vocês já sabem. Jacó é descrito como alguém que valoriza a espiritualidade, a vida interior e a busca pela verdade, enquanto Esaú é retratado como mais materialista e impulsivo, caçador, malhador, não é? Essas características são vistas como centrais para a aceitação de Jacó e a rejeição de Esaú pelo Criador. Deus, sendo onisciente, sabia antecipadamente as escolhas de vida que cada um faria. Deus sabe o que você vai fazer, filho. Deus já sabe. Ele sabia que Esaú ia negar. Jacó buscava um relacionamento mais profundo com Deus, gostava de ouvir a história que a mãe contava de Abraão, do seu pai, daquilo que Deus prometeu, ele gostava de ouvir. Então Jacó buscava um relacionamento mais profundo com Deus, enquanto Esaú desprezava suas responsabilidades espirituais. Ele não queria nem saber disso. Ele ficava mais no mundão, na farra. Se naquela época tivesse boteco, onde é que ele estaria? Ué, estaria no boteco, meu irmão. Compraria uma moto, malharia na academia, ia buscar as minas na rua. E não é o que ele fez? Só que aquela época era cavalo ou mula, sei lá, e arco e flecha. Hoje é moto, é não sei o quê, bota maneira, corte do cabelo com... Agora os meninos estão usando tudo uns tupetão maneiro. Voltou, né? Eles pensam que é novo, mas voltou. Jacó buscava um relacionamento mais profundo com Deus, como eu já disse, e Esaú, ele buscava mais as coisas carnais. Como vai demonstrar? Como é que ele desprezava as coisas espirituais? Porque ele vende seu direito de primogenitura por um prato de alimento, gente. Pelo amor de Deus. Para pensar. Isso é uma estupidez, não é? Por isso que Esaú é chamado de profano. Ele é profano. E você sabe que a igreja defende Esaú e condena Jacó. Isso é falta de compreensão da verdade. E Yeshua falou que Esaú é profano. Se você defende Esaú, você é um profano. Não está entendendo nada. Com coisas, a preocupação dele é com coisas mundanas. E a primogenitura é a preocupação primeira com as coisas espirituais divinas, com a herança de Deus, que ele deu ao pai Abraão, com a continuidade da obra de Yud e Revaver, começada em Abraão. Olha que coisa importante. Ele nasceu primeiro. Então, a tendência era Deus continuar a obra através dele e dos seus descendentes. E Deus seria com os descendentes de Esaú. Só que ele não gostava muito. Você sabe, gente, que a gente pode ver isso no mundo hoje? Quantos nascem na igreja e abandonam? É comportamento de Esaú. Prefere mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas não são visíveis. Elas são promessas a serem cumpridas por Deus. E a pessoa é muito imediatista. E eu não sei se você prestou atenção que o inimigo das nossas almas nos coloca ansioso para que sejamos imediatistas. Porque Deus está falando assim, Rafael, vou te dar uma terra que eu te prometo dar. Aí eu aceito, mas aí o diabo fica. Aí eu começo a ficar ansioso, mas cadê a terra? Cadê a terra? Aí alguém vende uma terra, eu quero essa terra. Aí vai e fica com aquela terra e perde a promessa de Deus. Por isso que hoje a humanidade está muito ansiosa. O diabo está nos colocando ansiosos dentro da igreja, fora da igreja, para que nós sejamos imediatistas. Você já viu o período que a sociedade é mais imediatista do que agora? Não tem, gente. Nós estamos no
pior período da humanidade. Somos extremamente materialistas e imediatistas. E olha, julgamos as pessoas pelo que elas têm e se elas são imediatistas. Até na igreja surge isso, e o diabo usa as pessoas ensinando a você que às vezes Deus te promete, você tem que sair atrás da promessa. E a igreja fica mundana, usando Deus para dar aquilo que ela quer. Todos imediatistas. Gente, as pessoas ficam desesperadas para receber as coisas. Isso não é à toa, nós temos que pensar. Isso é o espírito que usou Esaú. Ela está na igreja, esse espírito, meu irmão. E tem colocado os jovens, principalmente, numa ansiedade muito grande. Eles não conseguem nem esperar. Meu irmão, eu estou falando isso com propriedade. Eu sei que eu vou repetir, mas eu tenho que falar. Eu esperei minha esposa 14 anos. Mas eu vou dizer uma coisa: dentro da igreja, muita gente me empurrava para me resolver a questão. Profeta profetizava, dizendo que eu ia perder a bênção se eu não fosse, se eu não pegasse. Mas como que eu vou pegar a bênção? Cadê ela? Não estou vendo. Eu questionava. Cadê a bênção? Não, eu vi aquela moça. Essa moça não parece com a que eu vi. Ah, Deus mostrou para você o espiritual dela. Eu falei, como assim, meu irmão? Deus me confundiu então, porque ele me mostra ela espiritual e fisicamente ela é diferente do que eu vi? Ah, aí não vai dar certo isso não, meu irmão. Ah, você pensa que é só você que sabe? Não, não estou dizendo que só eu que sei. Só que isso que você está me falando é uma coisa confusa. Isso aconteceu, meu irmão. E eu posso dizer a você que foi pastor que falou comigo. Profeta velho, meu irmão, é isso mesmo. E me empurrando. Falei, não, Deus não pode me mostrar uma pessoa e quando eu a vê-la fisicamente é outra. Como é que eu vou discernir a coisa? É muito louco isso, gente. Mas isso é o espírito que estava em Esaú, para que você não receba a promessa. É tudo rápido, tem que ser rápido. E às vezes, cara, você toma a decisão aí lá na frente, se perdeu. Aí quando você vê, já é tarde. É a mesma coisa que aconteceu com Esaú, gente. É o espírito que estava em Esaú, está dentro da igreja. E a gente precisa ter atenção a isso. Os jovens precisam ter atenção a isso. Ficam ansiosos, parece que vão perder nem sei o que, a vida. Parece que ou é ali ou não é nunca mais. Mas Deus não age assim, meu irmão. Deus promete, tem poder para cumprir. Mas Ele tem seus propósitos. E eu preciso entender isso. Eu preciso parar. Eu preciso segurar. Eu não posso ouvir o espírito de Esaú dentro da igreja. E às vezes vem até por intermédio de profecia. Eu estou te falando porque eu passei por isso. O profeta virou para mim, se eu não pegar a mão dessa moça, eu vou perder a bênção. Como assim? Deus então me ameaça? Que Deus é esse? Esse Deus não conhecia, não. Aí ficavam com raiva. É uma luta, gente. Você está brigando contra uma coisa espiritual, meu irmão. Às vezes Deus quer te dar o melhor, mas você fica naquela ansiedade, ouve profeta, vai atrás de profeta, o diabo usa e você cai. E casamento, meu irmão, é uma coisa extremamente séria. Se tu casar errado, e tem mais, ó. Tu casa errado, você acaba perdendo a força de andar pela fé. E é isso que o diabo quer. Aí você desanima. Aí você fala, não foi Deus que falou. Foi, só que você seguiu o espírito de Esaú. Dentro da igreja está o espírito de Esaú, gente. Vigia, é profano. Ele gosta de botar você imediatista. Eu não ia falar sobre isso, mas veio no meu coração isso. Te põe imediatista. Tem que ser agora. Ou é agora, ou não é. Isso é um problema, meu irmão.
Porque Deus falou com Abraão que daria a terra, mas em vida Abraão não recebeu a terra. Isso é um problema. Porque aí eu vou aceitar coisa que não veio de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Cuidado. A conduta de Esaú, como a venda do seu direito de primogenitura e seu casamento com mulheres de Canaã, ansioso, casou logo. Jacó não era ansioso. Você acha que Jacó queria casar? Queria, mas ele não foi ansioso. Ele esperou. Ele não quis desagradar seus pais. O outro já arrumou logo 1, 2, 3 mulheres. Não é? Com a sua motoca maneira, não é? Seu tupetão, seu tupete da moda, todo peludo, caçador, só caçava, sei lá, só animal grande. As meninas, ó, as cananitas, eita, vou ter churrasco todo dia. Entrou no esquema. Virou mesmo. Desprezou a primogenitura. Ele falou assim, para que me serve isso? Se estou morrendo e estava morrendo de fome. Isso demonstra que ele era carnal, mentiroso, profano. E o espírito que estava nele está na igreja. Cuidado. Quando você estiver muito ansioso, meu irmão, joelho no chão. Joelho no chão. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Não me deixe andar como Esaú. Tem que clamar, meu irmão. Clamar para o socorro. Amém? Então, casar com as cananitas era uma fonte de aflição para seus pais. E é vista como demonstrativo de seu interesse em seguir os caminhos, do seu desinteresse, perdão, em seguir os caminhos e a vontade de Deus e o prosseguir da parceria de Deus com o pai Abraão. Ele não queria. E tem gente que não quer. Tem gente que você fala, você quer a salvação? Ah, eu já sou salvo. Tem. Cada um tem seu jeito. A sua escolha. Em contraste, seu irmão Jacó demonstrava uma disposição para seguir os caminhos e a vontade divina e a parceria com Deus. Inclusive, Yud Revavirê fala a Israel sobre isso por meio de Malaquias. Olha só, as pessoas não entendem. Malaquias 1 a 3. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizei, em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Quem lê a palavra de forma superficial não vai entender nunca, vai dizer, mas se Deus rejeitou, o que ele tem para fazer o rejeitado? Nada. Mas você não esquece que você tem que perguntar o seguinte, meu irmão, por que Deus rejeitou? Você tem que perguntar isso, porque Deus não rejeita à toa, rejeita? Não, Deus não é homem. E o apóstolo Paulo nos explica muito bem isso, lá em Romanos 9, de 10 a 13. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas porque por aquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. É claro que Deus sabia quem era Jacó e quem era Esaú, não é? E isso ainda não tinha sido externado no mundo físico, mas Deus já conhecia o coração dos dois que estavam em formação ali, e já sabia o desejo de um e o desejo do outro. Por isso que ele aborrece um e ama o outro. Muito parecido, presta atenção. Com quem? Caim e Abel. É uma repetição da história? Sim, sim.
É uma repetição da história. E muitas pessoas podem interpretar as Escrituras de maneira superficial e podem pensar que então não temos o que fazer, pois se Deus, o Todo-Poderoso, escolheu um e rejeita o outro, o que o outro rejeitado pode fazer? Nada, não é? Porque se Deus rejeitou. Mas olha o que Paulo fala em Romanos 9,14. Que diremos, pois? Há injustiça em Deus? Ele diz de maneira nenhuma. Pois Deus diz por Moisés assim, lá em Romanos 9, 16 e 17. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Agora a pergunta que fica é: por que Deus usa de misericórdia com uns e com outros não? Você já se perguntou? Hein? A resposta está em Romanos 2, de 1 a 4. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, qualquer homem, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro? Pois tu que julga pratica o mesmo? Ó, julga o pecador, mas peca da mesma maneira. Julga o adúltero, mas adultera. Julga o ladrão, mas rouba. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a do coração. Ó, isso é sério, viu, gente? Deus está olhando para o nosso coração aqui dentro. Contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao... Ó, presta atenção. Deus, com sua paciência, longanimidade e benignidade, quer levar todo homem ao arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não tem misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Tem que ter arrependimento. E eu prestei atenção em umas coisas. Eu ouvia testemunho de pessoas falando diante da igreja como se aquilo fosse uma virtude. Ou seja, não tem arrependimento. E, consequentemente, não tem misericórdia de Deus. Por isso, de uns ele tem misericórdia, de outros não. Por quê? Ele lê o coração do homem. Não é o que a minha boca fala. É o que está dentro do meu coração que ele lê. E ele vai ter misericórdia de mim se eu tiver um coração contrito e arrependido. Deus não desprezará. É isso que está escrito. Então ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele endurece quem ele quer. Porque ele olha para dentro do seu coração, do meu coração. Ele não olha aquilo que eu falei, mas ele olha o que tem de verdade em mim. Porque o juízo de Deus é segundo a verdade. E dele ninguém esconde nada. Você esconde do homem. Você chega aqui sorrindo, com um espinho cravado na alma. Deus está olhando. Olha lá, está rindo, mas olha a angústia que está. Isso é ruim, gente. Nós temos que expressar, a boca tem que falar o que tem no coração. Eu não posso descasar a boca do meu coração. Se eu descaso a boca do meu coração, isso é um problema para a pessoa mesmo. Por isso está cheio de gente com problema dentro da igreja. Porque descasa a boca do que tem dentro do coração. E a Bíblia afirma que a boca tem que falar o que está cheio o coração. Ah, não, mas eu não quero mostrar para ninguém. Então você é orgulhoso. E Deus tem um dia contra os soberbos. Amém? Deus trabalha com coração contrito e arrependido. Guarda isso. Deus, com sua paciência, longanimidade e benignidade, quer levar todo homem ao arrependimento. Na verdade, meu irmão, Deus quer que todo homem se salve. Quer ver? 1 Timóteo 2, de 3 a 4. Pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Ó, todos.
e venham ao conhecimento da verdade. Porém, infelizmente, nem todo homem aceita. Por isso, Deus não derrama sua misericórdia sobre aquelas pessoas. E aí, Paulo continua lá em Romanos 9, 17 e 24. Pois diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Ó, Faraó se considerava o quê? Deus. Ele se arrependeu disso? Não, ele continuou achando que ele era Deus. Então Deus suportou ele, ó, para mostrar a sua glória àqueles que têm o coração contrito e arrependido. Deus suportou. Sabe o que é isso? Suportou. Você consegue suportar algumas coisas? Pois é. Imagina Deus suportando uma criatura dizendo que é Deus. Já parou para pensar? Imagina ser dono da empresa, me contrata e eu saio falando para todo mundo na empresa que quem é dono sou eu. O que você faz comigo? Dá um beijinho? Hein? Me manda embora. Mas a palavra vai dizer que Deus suportou. Olha lá, ó. E para que seja anunciado o meu nome em toda a terra, portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Dir-me-ás então, por que se queixa ainda ele? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para desonroso? Então Deus suporta os vasos de desonra. E eles saem da mesma massa. Será que aqui tem vaso de desonra? Ué, tem vaso de honra e vaso de desonra. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, com muita longanimidade, os vasos de quê? Da ira. Aí, ó. Cara que Faraó se considerava Deus e todo o Egito o considerava um Deus. E ele se arrependeu disso? Não. Ele morreu achando que ele era Deus. Então Deus usou o quê? De ira sobre ele. Não teve misericórdia dele. Preparados para a perdição. Ó, Faraó se perdeu, meu irmão. Faraó foi condenado? Sim. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos naqueles que têm o coração contrito e arrependido. Ele mostra o quê? Misericórdia. Tem um texto que diz, que eu esqueci onde está, que ele fala assim, aos misericordiosos se mostrará misericordioso, e aos de coração endurecido, ele mostrará juízo. Então, eu não sei se é bem assim, mas é parecido com isso, não é? Então, Deus, ele vai trabalhar em nossas vidas na medida daquilo que eu sou aqui, de verdade. Não naquilo que eu falo que eu sou, mas naquilo que sou de fato. Amém? A palavra hoje está longa, né? Que de antemão preparou, já lemos, né? E você pode observar que este princípio de divisão da humanidade em vaso de honra, vaso de desonra, joio, trigo, peixe bom, peixe ruim, tem sua demonstração plena, meu irmão. Presta atenção. Isso começa lá atrás. Você vai ver Caim, Abel. Ó, você vem na história, vê Jacó e Esaú, não é? Mas também antes tem o quê? Abraão com Isaac e Ismael. Você está vendo isso? Isso vai se repetindo. Depois vem Jacó, depois vem outros, né? Que eu não estou me recordando agora. Saul e Davi, mesma coisa. Vai vindo até chegar, sabe em quem? Esse é o princípio sendo revelado com a maior clareza que alguém pode ver. E a igreja ainda não compreendeu isso. Na crucificação de Yeshua HaMashiach, ele é crucificado no meio, dividindo a humanidade. Você vai notar que a palavra fala que os dois são bandidos. Um se arrepende e o outro não. Um é Jacó e o outro é Esaú. Um é Caim, o outro é Abel.
Um é Davi, o outro é quem? Saul. Você está vendo, meu irmão? Há um padrão de Deus. E nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender isso, porque nós estaremos entre esses dois caminhos. Por isso que ele falou lá para Israel: Israel, eis que mostra o caminho de vida e o caminho de morte. Escolhei o caminho de morte. Você está vendo que é sempre dois? Está vendo que é sempre dois? Escolher o caminho de vida. Eu falei de morte, me perdoa. Não escolhe morte, não, escolhe vida. Foi sem querer. Então, olha só, isso vai ser a expressão máxima lá em Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Você acha que isso é à toa? Hein? Isso é a expressão máxima do que Deus está fazendo, dividindo a humanidade em duas, naqueles que creem, naqueles que não creem. E esse processo vem sendo feito desde a antiguidade até os dias de hoje. E olha, e ele vai fazer depois também. Porque muitos dirão: profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. Isso está falando da igreja, né, meu irmão? E Yeshua vai dizer: não vos conheço, afasta-te de mim, ó praticante da iniquidade. Tem um texto que ele fala que ele põe os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Olha, tem também aquilo que ele fala de que o fazendeiro plantou trigo, mas nasceu joio. E aí alguém pergunta para ele: quer que a gente tire o joio? Não, senão você vai arrancar o trigo. Deixa chegar na colheita, que aí eu mando tirar o joio e queimar. E o trigo eu colho e coloco no celeiro. É a mesma coisa. Yeshua está falando em parábola de uma verdade que está sendo executada na terra pelo poder de Deus desde lá de trás. E a igreja não está enxergando. E isso é perigoso. É muito perigoso. Porque às vezes a pessoa está do lado do peixe ruim e pensa que está do lado do peixe bom. E não está. Como que você vai saber? Hein? Qual é o acordo de Abraão com Deus? Qual é a parte de Abraão com Deus? Crer, andar em justiça e orar. Sem cessar. Se você não está fazendo isso, começa a fazer. Porque senão você fica do lado do peixe ruim. Porque senão você fica do lado do joio. Senão você vai fazer parceria com Caim, com Esaú, com Saul, com Judas. Vai fazer parceria mesmo, é sério. Cuidado. Evangelho não é brinquedo. Deus não mandou seu filho para brincar, para contar piada, para alegrar coração de homem. Não, não, não. Deus mandou seu filho para salvar o homem, para tirar o homem das trevas e colocá-lo na sua luz. E para dar vida eterna. Essa palavra as pessoas não gostam de ouvir. Porque, meu irmão, se você não fizer o que Abraão fez, você certamente ficará do lado de Caim. Amém? Aí você vai dizer: até que enfim ele terminou. Não, não terminei ainda não. Ó, vou ler de novo. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram a ele e também os malfeitores. Um à direita e outro à esquerda. Todos dois são malfeitores. Todos nós somos malfeitores. Todos nós. Não somos melhores que ninguém. Veja, o rei dos judeus fora crucificado no meio de um malfeitor à direita e outro malfeitor à esquerda. Princípio, novamente, da divisão da humanidade que já vemos em Jacó, em Esaú, em Caim, em Abel. Veja, um vai tomar a posição de Jacó e o outro vai tomar a posição de Esaú. É isso aí. Lucas 23, 39 a 43. Então, um dos malfeitores, todos dois são malfeitores. Todos dois são ladrão, né? Tem uma denominação aí que se diz cristã, que fala do bom ladrão.
Existe bom ladrão, gente? Fala sério. Nunca vi bom ladrão. O cara te rouba, mas ele é bom. Nunca vi. É uma bênção. Eu nunca vi disso. Isso é loucura. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Machia? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ó, esse aqui tomou lugar de Caim. Já tomou. Agora, respondendo, porém, o outro. Você nota que eles brigam entre si. Por que eles brigam entre si? Porque o carnal não entende o espiritual. Porque o carnal não pode andar com o espiritual. Não dá. Davi diz: os meus amigos são aqueles que temem ao... Eu não posso andar com quem não teme ao Senhor. Respondeu, porém, o outro, repreendia-o. Ó, o outro é espiritual. Lugar de Abel. Dizendo, e olha, lugar de Abel mesmo, que ele morre, né? Igual Abel. Nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça. Opa! Compreendeu. Compreendeu. Ó, característica de salvo. Pode guardar no teu coração isso. Reconhece a sua iniquidade e aceita o castigo da sua iniquidade e acha justo. Isso é característica de salvo. Ah, Rafael, não é orar em línguas. Não, não é. Orar em língua é dom. Porque recebemos o que os nossos feitos merecem, ó. Ele reconheceu. Mas este nenhum mal fez, ó. Ele conhecia Yeshua? E como é que ele sabe que Yeshua não fez nada? Sabe por quê? Porque Deus leu o coração dele. E viu que o coração dele era um coração contrito e arrependido. E revelou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele tomou a posição de Jacó. A posição de Abel. Amém, meu irmão? Ó, então disse a Yeshua. Ele chama ele de Yeshua. Ele sabia o nome dele, também estava escrito na cruz, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, para pensar comigo. Um homem todo arrebentado, nu, cravado no madeiro, devia estar roxo, cheio de hematoma, cheio de inchaço, todo deformado, ferido, apanhou muito. Ele apanhou um dia inteiro. Você pode imaginar? Sem comer, sem beber água, devia estar desidratado, todo deformado, devia estar com dificuldade até de falar. Aquele homem olhou para ele e viu que ele tinha um reino. Como assim? O Senhor revelou. Sabe por quê? Porque aquele que vê em oculto lhe recompensará. Guarda isso. Aquele que vê em oculto lhe recompensará. Ele viu o que tinha dentro do coração daquele rapaz. Ele viu que aquele rapaz se arrependeu. E olha como Deus quer que todos os homens se salvem. Ainda no momento derradeiro da vida daquele homem, Deus vai lá e revela: esse é o rei de Israel. E ele não olhou aquele homem arrebentado, mas ele viu a glória do Deus Altíssimo naquele homem, todo machucado, e falou para ele: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Gente, que coisa fantástica. Nem sei o que dizer disso. É a prova de que Deus quer salvar todos os homens. É a prova que ainda não... Porque ele não tinha nem o que fazer. Nem batizado seria. Não cumpriria nada daquilo que Deus mandou. Mas Deus quer salvar o homem. Imagina a alegria de Deus quando leu o coração daquele homem e viu o arrependimento ali.
Meu Deus, na mesma hora, revelou: esse é meu filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o rei de Israel. Ele é o anjo do pacto. Ele é o santo de Jacó. Você imagina a alegria daquele moço. Você sabe que a aceitação da dor, a aceitação do castigo, é porque ele se converteu, de fato, ali naquele madeiro. E ele entrou no reino com Yeshua. A resposta de Yeshua é tremenda. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ó, aquele homem vai morrer, mas Yeshua está dizendo: você vai morrer fisicamente, mas eu vou te levar no meu paraíso. E você tem consciência e você vai ver. Hoje mesmo, daqui a pouco. Descansa aí, morre aí. Quase que Yeshua fala: morre aí, cara, vai, morre aí. Quer ajuda? Dá o último suspiro, tu vai entrar comigo no reino. Eu não sei se foi o homem da direita ou da esquerda, não é? Porque a palavra não fala. Mas ali é a plenitude da divisão da humanidade em dois grupos: aqueles que são salvos e aqueles que serão condenados. Em verdade, hoje estará comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. A pergunta que fica para você, para mim: qual é a sua posição? A de Jacó ou a de Esaú? A escolha é sua. Shabbat Shalom.